O tema geral da mensagem continua sendo o mesmo: obediência será aprendida. Nós estamos vendo as manifestações da rebeldia do ser humano, especialmente a manifestação da rebeldia do ser humano através de palavras. Nós já vimos que a rebeldia do ser humano se manifesta mais claramente através de palavras, da razão e dos pensamentos. E o rebelde de coração acabará proferindo palavras rebeldes. Vimos isso bem detalhadamente em Mateus 12, 34. Vou apenas salientar o texto básico para esse tema, quando Jesus disse aos que o ouviam: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nós vimos que se alguém pode livremente pronunciar palavras de rebeldia sem qualquer sentimento interno de restrição, jamais teve contato com a autoridade. Vimos também que a língua é difícil ser domada, por isso, rapidamente, a rebeldia de uma pessoa se expressa por ela. Também vimos que levianamente Eva acrescentou algo à palavra de Deus. Vimos também que Cã, filho de Noé, tornou público o fracasso de seu pai quando o viu nu dentro da tenda e foi contar para os seus irmãos que estavam do lado de fora. Vimos também que Miriam e Arão, através de palavras, expressaram rebeldia, difamando a pessoa de Moisés. Vimos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 homens, através de palavras rebeldes, atacaram Moisés e Arão. E vimos nesse contexto que a situação ficou tão séria que Moisés nada pôde fazer a não ser prostrar-se ao chão. Vimos ainda que Paulo, ao ser julgado pelo Sinédrio, foi esbofeteado e disse ao sumo sacerdote: Deus há de ferir você, parede branqueada. Mas, ao ser informado que Ananias era sumo sacerdote, ele voltou atrás, conteve as suas palavras e controlou a sua boca. Somente o rebelde fala o que quer, como quer, quando quer, e não está nem aí para ninguém. Pedro, ao falar sobre os que proferem palavras difamatórias contra as autoridades superiores, diz que os anjos de Deus não fazem acusações difamatórias contra as potestades do mal. E Judas, ao falar sobre o mesmo assunto, sobre os que proferem palavras difamatórias, eu queria que desligasse aqui o ar, por favor. Judas, ao falar sobre os que proferem palavras difamatórias contra as autoridades superiores, afirmou que nem mesmo o arcanjo Miguel ousou fazer acusação difamatória contra o diabo. Pedro e Judas estabeleceram esta comparação para que sejamos mais cuidadosos neste aspecto. Vimos também que duas coisas levam os cristãos a perderem o poder do Espírito. A primeira é o pecado, a segunda é a acusação difamatória à autoridade. Sempre que alguém fala contra outrem, experimentará perda do poder de Deus na sua vida. O Senhor afirma que seremos julgados pelas nossas palavras. Mateus 12, 34, 37. O mesmo texto que limos inicialmente: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má
do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Isso significa que há uma diferença entre palavras e pensamentos. O pensamento pode permanecer encoberto, mas uma vez proferida a palavra, tudo fica desnudo. No mundo espiritual, as coisas acontecem a partir da palavra. O cristão perde poder através da boca e através de atos, mas perde muito mais através da sua boca. Todo rebelde tem problemas com a sua boca. Quem pode controlar suas palavras não pode. Quem não pode controlar as suas palavras não pode controlar-se a si mesmo. Este foi um dos últimos textos que vimos na última mensagem. Provérbios 19, na NVI, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Deus repreende fortemente os rebeldes. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: estes, se referindo aos rebeldes, porém como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Eu creio que é uma das palavras mais fortes em toda a Bíblia. É uma sentença de condenação como nós não encontramos em nenhum outro lugar. Então não há, eu creio, palavra de repreensão mais forte em toda a Bíblia. Os rebeldes aqui são comparados a animais irracionais. Por quê? Porque são insensíveis. Sendo a questão da autoridade uma das mais importantes da Bíblia, rebelar-se contra ela é pecado gravíssimo. Por isso não deveríamos falar de qualquer maneira. Tão pronto tomamos conhecimento, travamos conhecimento com Deus, nossas bocas deveriam sofrer restrições. Não deveríamos replicar às autoridades. Nós vivemos um tempo que isso ocorre, aliás, não é agora, isso não é de hoje, isso é desde os tempos mais remotos, mas a gente vê isso hoje à torto e à direito. O encontro com a autoridade cria em nós a consciência de autoridade, ou melhor, sim, de autoridade, da mesma forma como o encontro com o Senhor nos torna conscientes do pecado. Então, se nós temos conhecimento da autoridade, como temos conhecimento da autoridade? Pela palavra. É conhecendo a palavra, é lendo a palavra, é ouvindo o que Deus tem a nos dizer e atentando para o que Ele nos diz. As dificuldades na igreja geralmente têm a sua origem em palavras de difamação. Falar de qualquer maneira é o grande responsável pela quebra de união da igreja e pela perda de poder.
A maioria das dificuldades na igreja decorre principalmente de palavras difamatórias. Isso ocorre em qualquer lugar, na família, no trabalho, na escola. Todo problema surge de palavras que foram ditas. Todo problema não. 90 e quase 95% dos problemas que nós vivenciamos com outras pessoas em todos os lugares decorrem de palavras malditas, palavras ditas de maneira inadequada, palavras que feriram, palavras que difamaram, palavras que denegriram a imagem de quem quer que seja. Só uma pequena parte das dificuldades que enfrentamos são problemas verdadeiros. A maioria dos problemas do mundo tem a sua origem na mentira. E toda palavra que é dita de qualquer maneira, ela contém mentira. Porque ela expressa muitas vezes aquilo que a pessoa tem no coração e não a verdade. É o julgamento da pessoa em relação a outra. Mas só Deus tem o direito de julgar quem quer que seja. Porque Deus conhece o coração, Deus conhece as motivações, Deus conhece as histórias de vida de cada um. E ninguém tem o direito de dizer o que só Deus pode dizer. Então, se pararmos de falar mal uns dos outros, eliminaremos a maioria dos problemas. Com certeza, isso acontecerá. Por isso, nós precisamos confessar nossos pecados diante de Deus e pedir perdão. Por isso que Tiago 5,16a diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Curados nas emoções, curados de enfermidades resultantes de uma série de problemas que surgem como resultado do pecado. Todas as nossas palavras difamatórias devem ser cuidadosas e totalmente limitadas diante de Deus. E se nós vivemos diante de Deus, se andamos com Deus, então nós devemos ter esse cuidado o tempo todo. Tiago 3,11 diz assim: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Ele estava se referindo a uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Como é que da boca de quem tem o Espírito de Deus, quem é de Deus, pode também falar palavras que destroem, palavras que difamam, palavras que denigrem a vida de quem quer que seja. De nossos lábios deveriam sair palavras de amor, não deveriam sair palavras difamatórias. Então, que o Senhor envie um guarda para os nossos lábios, para os nossos pensamentos, porque aquilo que falamos tem a sua origem nos pensamentos, veremos isso depois. Então, que o Senhor envie um guarda para os nossos lábios, para os nossos pensamentos, para que sejamos libertos dos pensamentos de rebeldia e das palavras difamatórias. Que as palavras difamatórias se afastem para sempre de nós. Inicialmente, nós vimos então que a rebeldia do ser humano se manifesta mais claramente através de palavras, da razão e dos pensamentos. Já vimos as manifestações da rebeldia do ser humano através de palavras. Acabamos de ver isso agora. Agora queremos ver a manifestação da rebeldia do ser humano através da razão. Primeiro ponto a ser destacado: a difamação, a ofensa
a autoridade vem da razão. A difamação, a ofensa, a autoridade vem da razão. Quem não reconhece a autoridade vai difamar e ofender a autoridade. Quando nós falamos quem não conhece a autoridade, é quem não tem conhecimento de Deus como autoridade. E quem não reconhece a autoridade de Deus nele mesmo, na sua palavra, quem não reconhece a autoridade de Deus nas pessoas a quem ele delega como autoridade, então essas palavras não têm, as pessoas que não reconhecem vão dizer o que querem, para quem querem e quando quiserem. Tais palavras brotam do seu raciocínio, da sua razão. Cã tinha razões para falar mal do seu pai, porque Noé estava nu. Miriam falou mal de Moisés, seu irmão, porque ele se casou com uma mulher etíope. Vejam, olha, Cã tinha razão porque o pai pisou na bola. Encheu a cara, ficou bêbado, tirou a roupa e fez o que não devia de fazer. Miriam falou mal de Moisés porque, na opinião dela, no conceito dela e da sua família, Moisés não devia casar com uma mulher etíope. Aquele que se sujeita à autoridade, entretanto, vive sob autoridade, não com a razão. O que é viver sob autoridade? É reconhecer a autoridade, onde ela se encontrar, e não argumentar, não racionalizar, não questionar. Corá, bom, eu não sei se eu disse, porque, acho que eu disse, que aquele que se sujeita à autoridade, entretanto, vive sob a autoridade, não com a razão. Se você reconhece a autoridade, você não discute. Desde muito cedo na minha vida, eu ouvia sempre alguém dizer que ordens não se discutem, mas se cumprem. Eu não servi o exército, eu estava enfermo, eu tive hepatite. Eu tinha 16 anos, 17 anos quando eu me alistei, e eu não sei quando eu me alistei, quando eu fui chamado, mas o fato é que, por causa disso, eu não servi o exército. Mas todo mundo que já serviu o exército, tem a carreira militar, sabe que quem é militar não faz outra coisa a não ser obedecer ordens. E se desobedecer, está na pior. Porque vem punição brava, senão coisas mais sérias podem ocorrer. Então, facilmente a pessoa vai para a prisão. Prisão no meio militar, mas vai. Fica ali amargando um tempo até tomar juízo, e se incorrer outra vez, aí as sanções são mais graves. Mas, então, o princípio é o mesmo. Ordens são para ser cumpridas. Corá e seu grupo de 250 líderes rebelaram-se contra Moisés e Arão, dizendo: basta, toda a congregação é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Eles tinham suas razões.
Palavras difamatórias como estas geralmente são produzidas pelo raciocínio. E as pessoas que as proferem nas conscientes que estão certos naquilo que fazem. Datã e Abirão, tinham razões ainda mais fortes para dizerem a Moisés o que disseram. Está registrado em Números 16, 14. Quando Moisés foi se dirigir a eles, eles mandaram dizer: além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Olha, eles estavam certos do ponto de vista da razão. Realmente, aquilo que fora prometido ainda não tinha acontecido. E por que não aconteceu? Porque o povo teve medo de cumprir a ordem do Senhor e entrar na terra logo depois de ter saído do Egito. E porque o povo manifestou incredulidade, ouviu o argumento dos espias, dos 10 espias dentre os 12, então o povo desanimou e depois quis entrar, mas aí Deus disse que já tinha passado a hora e eles não iam entrar lá. Então, quando eles disseram: você não nos levou a uma terra que emana leite e mel, era perfeitamente coerente pela razão. Nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Quanto mais davam, mais fortes razões tinham para desconfiar de Moisés. Desconfiar que ele não era quem parecia ser. As pessoas do mundo vivem segundo a razão. Se agirmos somente pela razão, seremos iguais aos que andam segundo o mundo. Os que não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, não conhecem o ensino da sua palavra. Em segundo lugar, seguir o Senhor existe libertação da razão. Para seguirmos o Senhor, nós precisamos arrancar os olhos da razão. O que é que governa as nossas vidas? É a razão ou a autoridade? Quando uma pessoa é iluminada pelo Senhor, ela fica cega com a sua luz. E a sua razão é colocada de lado. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo tinha muitas razões para perseguir a igreja. Na mente dele, ele tinha que fazer isso, era o melhor que se podia fazer. Ele estava coberto de razões para fazer isso, porque no entendimento dele, a igreja estava totalmente contra o que ele entendia ser a vontade de Deus. Mas ele teve um encontro com Jesus, ficou cego sob a grande luz do Senhor Jesus na estrada de Damasco e deixou de guiar-se pela sua razão. Acabou a razão dele. O encontro com o Senhor vai mudar a nossa maneira de ver as coisas. Então, Paulo ficou cego sob a grande luz na estrada de Damasco e deixou de guiar-se por sua própria razão. Moisés jamais arrancou os seus olhos, não obstante ele agia como se estivesse cego. Ele obedecia o que Deus mandava ele fazer. Ele tinha argumentos e tinha suas razões, mas em obediência a Deus vivia da razão.
Os irmãos já pararam para pensar que loucura Deus chamar, como foi dito aqui, Abraão para sair de uma terra e ir para uma terra que ele não conhecia. Depois promete para ele um filho e passam-se muitos anos e esse filho não nasce. Sara, usando a razão, o que ela fez? Olha, é melhor você coabitar com a minha serva. É a razão. Abraão não queria de jeito nenhum, mas acabou cedendo. Mais tarde, o Senhor deu o filho a Abraão, o filho da promessa. E mais tarde ainda Deus pede esse filho. Coisa de louco. Se ele agir pela razão, ele jamais teria feito tudo o que ele fez. E Deus mostrou a sua fidelidade. Aqueles que estão sob a autoridade de Deus, então não vivem segundo a vista. Quem serve a Deus deve libertar-se da vida da razão. A razão é a primeira causa da rebeldia. Não haverá nenhum controle sobre nossas palavras se primeiro não resolvermos totalmente o problema da razão. Se uma pessoa não for libertada pelo Senhor da escravidão da razão, mais cedo ou mais tarde ela dirá palavras ofensivas contra a autoridade. Parece fácil falar sobre o livramento da vida da razão, mas se somos seres racionais, como podemos evitar discutir com Deus? Parece muito difícil. Nós raciocinamos desde que nascemos, desde a nossa mais tenra idade, nós raciocinamos, desde a nossa educação, desde o nosso estado de incredulidade até o presente momento. O princípio básico da nossa vida é o raciocínio. Como então acabar com isso? Para tanto é necessário sacrificar a própria vida da nossa carne. Isso nos ajuda a entender o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é fazer o que Ele manda que eu e você façamos. Isso nem sempre está de acordo com a razão. Por isso, há duas categorias de cristãos: aqueles que vivem no nível da razão, e eles têm razão para não obedecer a palavra de Deus, porque por N razões, e aqueles que vivem no nível da autoridade, aqueles que reconhecem Deus, a sua palavra, o seu ensino. Então nós devemos perguntar: onde estamos vivendo hoje? Quando recebemos uma ordem de Deus, será que paramos para examinar a questão? Para ver se há motivo suficiente para fazer aquilo? Eu creio que eu e você podemos questionar e pedir: Deus, é Tu mesmo que estás falando comigo. Isso é uma coisa. Mais uma vez confirmado que é Ele mesmo. E quando Deus fala, todos nós somos suscetíveis a erros, mas quando Deus fala conosco, Ele fala de uma maneira que nós podemos entender com certeza e não tem dúvida de que foi Ele que falou.
Simplesmente você sabe, dentro de você, e pronto, isso encerra toda e qualquer discussão. Você sabe que é, mesmo sem ter ouvido uma única palavra, de repente você toma conhecimento e você sabe que aquilo não foi da razão, aquilo foi de Deus. Mas para recebermos uma ordem de Deus, será que nós paramos para examinar se a razão, se passa no crivo da razão? Se fizermos, isso significa que estamos andando pelo princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Observem que foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus disse algo. E eles desobedeceram a ordem de Deus e seguiram uma outra sugestão. E aí entrou o pecado, quando eles seguiram uma outra voz, uma outra palavra. E olha que o diabo trouxe muitas razões para eles desobedecerem a Deus e não crerem em Deus. O fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem governado os nossos negócios pessoais, até mesmo as coisas que Deus já resolveu, mas insistimos em passar através do nosso julgamento, do nosso raciocínio. Pensamos por Deus e decidimos o que Deus deveria pensar. Temos de convir que é um princípio de Satanás. Deus diz na sua palavra, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. O que é que diz lá em Isaías, capítulo 55? Porque assim como Isaías 55, versículo 8. Aliás, o 7. 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, nós temos que convir que
agir pela razão para tentar entender e explicar o que Deus diz na sua palavra é um princípio de Satanás. Não é esse o desejo dele? Não era esse o desejo dele, de ser igual a Deus? Todos que obedecem a Deus, obedecem a Ele sem argumentar. Não pode haver mistura entre razão e obediência. Se alguém deseja aprender a obediência, tem que deixar de lado a razão. Ou vivemos pela autoridade de Deus, ou pela razão humana. Hoje foi dito aqui quanto aos dízimos. As pessoas sempre argumentam, eu estou passando por uma dificuldade e eu não vou dar o dízimo esse mês, ou eu não tenho condições de dar. A razão está prevalecendo sempre. E se chegou a esse ponto é porque antes já aconteceram outras coisas que levaram a pessoa a raciocinar dessa maneira. Ou vivemos pela autoridade ou pela razão humana, é impossível viver através de ambas. A vida terrena do Senhor Jesus foi totalmente acima da razão. Que razão haveria para a desgraça, para os açoites e a crucificação que ele sofreu? A Bíblia fala na loucura da pregação. Lá em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu estou acertando. 1 Coríntios, é aqui mesmo, capítulo 1. Certamente a palavra da cruz, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século, deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Não obstante, nós estamos falando de Jesus, que se ele fosse usado a razão, ele não iria à cruz. Mas ele submeteu-se à autoridade de Deus, ele não argumentou, ele não perguntou o porquê, ele só obedeceu. Viver sob o domínio da razão é muito complicado. É por isso que Jesus nos convida a olhar as aves do céu, contemplar os lírios do campo. Com que simplicidade eles vivem. Quanto mais nos submetemos à autoridade de Deus, mais simples nossas vidas se tornam. Elas descomplicam-se completamente. Terceiro lugar, Deus jamais argumenta.
Em Romanos 9:11, o apóstolo Paulo provou aos judeus que Deus também chamou os gentios. Ele dá a entender que dos descendentes de Abraão, só Isaac foi escolhido. De Isaac, só Jacó foi escolhido. Portanto, se tudo é de acordo com a eleição de Deus, por que ele não deveria escolher os gentios? Romanos 9, 11 e 12, nós lemos assim: e os gêmeos, se referindo aos filhos de Isaac, é Isaac mesmo. É Isaac? É Isaac. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Pois foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais novo. Olhando com os olhos da razão, poderíamos dizer que Deus amou a Jacó, o trapaceiro, e rejeitou o honesto Esaú. Isso no nosso ponto de vista, na nossa maneira de ver. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Podemos até dizer que Deus seria injusto. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver misericórdia. Então, não tem que raciocinar por quê, não tem que perguntar por que ele faz o que quer e do jeito que ele quer. Quem somos nós para argumentar com Deus? Ele é Deus e tem autoridade para fazer o que ele deseja. Não podemos seguir de um lado e exigir do outro a revelação dos seus motivos. Se quisermos servir, não devemos argumentar. Todos os que se encontram com Deus têm de julgar fora o raciocínio. Não estamos dizendo que você tem que seguir uma ordem que contraria a palavra de Deus, porque esse é um princípio da palavra de Deus também. Então, todos que se encontram com Deus têm que julgar fora a razão. Temos que permanecer tão somente no solo da obediência. Não devemos interferir através dos nossos argumentos, não podemos querer aconselhar a Deus. A Bíblia pergunta: quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele como se ele recebesse algo de alguém? Deus diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Por isso nós devemos adorar a Deus. Eu e você fomos objetos da sua misericórdia e graça. Eu agradeço a Deus sempre, quase que diariamente por isso. É um privilégio enorme ser dele, pertencer a ele. Não existe razão que explique por quê. Então, não devemos argumentar. Deus jamais argumenta conosco. Ele simplesmente faz o que deseja fazer. Ele é o Deus da glória. Por isso não há uma razão explicável para as decisões e escolhas de Deus. Romanos 9, 16 a 18, nós lemos assim: assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder.
e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Agora, endurecer o coração de alguém não significa induzi-lo a pecar, mas simplesmente entregá-lo aos seus próprios desejos. Nós vamos ver isso em Romanos 1, 24, depois 26 e 28. Diz assim esses versos: por isso Deus os entregou à impureza. Falando daqueles que rejeitaram o conhecimento de Deus. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, verso 26, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. O verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Isso não significa que Deus os induziu a pensarem e a agirem assim. Simplesmente Deus deixou que eles fizessem o que eles queriam fazer. Essa é a natureza humana pecaminosa. Então, se nós não estivermos debaixo do temor de Deus e nos deixarmos governar pelos nossos instintos e desejos, nós vamos descendo, podemos chegar ao nível mais grotesco possível e imaginável. Prevendo as objeções, o apóstolo Paulo diz: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Nós temos que concordar que o raciocínio é muito forte. O apóstolo reconhece a força de tal argumento, por isso prossegue. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Ele não responde ao argumento deles, mas ele pergunta, e agora eu vou citar a NVI, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Ele não disse o que você diz, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Quando Deus exerce a autoridade, Ele não precisa perguntar nada para ninguém. Ele não precisa consultar ninguém. Ele não precisa da aprovação de ninguém. Ele não precisa do apoio de ninguém. Ele simplesmente exige que se obedeça à sua autoridade. Ele exige que simplesmente se reconheça que o que vem dele é coisa boa. Tenha isso em mente. Deus não manda que eu e você façamos nada que não seja bom. E Ele não pede que eu e você façamos nada que não venha redundar em bem para você, para sua família, para todos que estão em volta de você. Todas as decisões de Deus são as melhores, são as mais certas, as mais corretas. Os homens sempre gostaram de discutir. Se fosse perguntar algum bom motivo para sermos salvos, a resposta é: não existe razão alguma. Eu nunca lutei para isso, mas estou salvo. Hoje à noite devemos falar algumas coisas sobre isso, com a graça de Deus. Queremos dar um testemunho pessoal de várias situações que vivemos ao longo da nossa existência. Mas é uma coisa totalmente irracional.
mas Deus terá misericórdia de quem Ele quiser. O oleiro tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso lindo e outro para fins corriqueiros. É uma questão de autoridade. Não é uma questão de raciocínio. Se a Bíblia fosse um livro de argumentos, então poderíamos discutir tudo. Conclusão. Em Romanos 9, 20, Deus abre uma janela do céu e nos ilumina, não argumentando conosco, mas fazendo-nos uma pergunta. Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Ou, como diz a outra versão, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Que tenhamos isso em mente quando somos levados a fazer uso da razão para questionar aquilo que Deus diz na sua palavra. Feche os seus olhos, fale com Ele sobre o que Ele tem falado nessa manhã ao seu coração. Senhor, nós te damos graças, muitas graças, pela Tua palavra, palavra que é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de corpo e alma, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e queremos viver nela, queremos andar nela, queremos nos ater a ela, queremos nos ater a Ti, buscarmos-te com todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Não temos outro bem maior do que o Senhor mesmo. E o desejo que temos é que o conhecimento que nos dás de Ti mesmo alcance outras pessoas, alcance outras vidas, para que elas também sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a andar em temor, em obediência, tendo consciência de quem Tu és. E por sabermos até onde é possível conhecer no nível humano quem Tu és, nós nos dobramos e nos prostramos, Te adoramos, Deus, na beleza da Tua santidade. Te damos graças e Te rendemos louvores. Em nome de Jesus, pedimos que ao sair daqui o Senhor nos conduza em paz, em segurança, sempre cercados pelos Teus anjos e livres do mal. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém.